Bom, então dando continuidade ao nosso último vídeo, onde eu terminei falando que para os economistas clássicos, a curva de oferta agregada que determina o crescimento econômico. Então, eu disse que a gente tem que focar onde? Na curva de oferta agregada, entender para esses economistas quais são os determinantes que estão por trás dela, tá? Para assim poder entender o crescimento econômico e suas flutuações. E antes de mais nada, o que é a curva de oferta agregada? Então, eu coloquei aqui a definição do Manual dos Professores da USP, do Lopes e Vasconcelos. Então, em outras palavras, a curva de oferta agregada representa a quantidade de produção de bens e serviços que as empresas estão dispostas a produzir em um determinado período de tempo a um determinado padrão de preços, ok? Mas a gente quer saber mesmo quais são os determinantes da oferta agregada, segundo os economistas clássicos? E aqui tem uma definição formal que está no manual que vocês estão seguindo. Então, para os economistas clássicos, a oferta agregada depende dos estoques dos fatores de produção. E quais são esses fatores de produção? Então, você tem aqui o produto, né, a oferta agregada, capacidade de produção da economia, depende, é o que? É uma função f dessas três variáveis. E o que significa essas três variáveis? Capital, que é o K, N, que é a quantidade de trabalho, e T, que é a tecnologia. Bom, então a primeira coisa que eu quero destacar aqui é o N, a notação do N. Em outros livros você pode encontrar como L, tá bem? E a segunda coisa que você deve estar se perguntando, por que não tem terra, né? Você aprendeu que os fatores de produção é capital, trabalho, terra e a tecnologia que combina esses fatores de produção e dá a eficiência a eles. Bom, então por que que não tem o fator terra aí, né? Deveria ter, tá? É que eles não dão tanta importância, eles consideram que as os principais fatores é a quantidade de capital e de trabalho realmente da economia. Então, quanto um país tem esses dois, estoque desses dois fatores de produção, a tecnologia sempre é considerada como dada, né? Ela vai combinar esses fatores de produção. Bom, e aqui os livros tratam muito ao pé da letra, então para o aluno às vezes fica um pouco confuso entender. Mas quando eu falo capital, estoque de capital é a quantidade que uma economia tem de infraestrutura, por exemplo, de máquinas, de equipamentos, rodovia, ferrovia, banda larga, né, tudo que é considerado capital físico ali. E a quantidade de trabalho? A quantidade de trabalho é o número de trabalhadores, que pode eventualmente trabalhar, tem condições de trabalhar. Mas só isso? Não. Quando você tem trabalhadores mais qualificados, você está aumentando também seu estoque de trabalho. Então, eventualmente, não é só quando está nascendo mais pessoas ou tendo mais, uma economia tendo mais pessoas em idade de trabalhar que está aumentando esse fator de produção de trabalho. Não, você pode estar aumentando ele por conta da produtividade. Agora, os trabalhadores têm um nível educacional maior, então eles são mais produtivos. Tá? Então, quando você investe em educação, você está aumentando a sua quantidade de trabalho na economia. Quando você investe em saúde, também, porque saúde é uma condição básica para que o trabalhador tenha maior produtividade, né? Então, imagine, por exemplo, uma criança, né, que nasce num lugar que não tem saneamento básico e pega uma doença muito forte nos primeiros anos de vida. Eu sempre costumo dar esse exemplo. E, eventualmente, a gente sabe que, pela literatura, os primeiros anos de idade é onde está tendo a maior formação cognitiva da criança. Então, qualquer doença muito grave pode afetar seriamente o desenvolvimento cognitivo da criança e ela vai se tornar um trabalhador lá na frente limitado. Então, saúde, educação também está aumentando a capacidade produtiva. Você tendo uma sociedade que está onde a maior parte dos trabalhadores está em idade de trabalhar, você está aumentando e esse fluxo de pessoas está aumentando, né? Então é o que vinha acontecendo no Brasil aí, está acontecendo ainda, é o chamado bônus demográfico, ou seja, né, o número de pessoas em idade de trabalhar vem aumentando consideravelmente, né? Isso já vai começar a reverter.
Então, você está aumentando o estoque de fator de produção trabalho dessa economia. E os recursos naturais, professor, que não estão aqui? Ora, eles também são importantes, embora os autores não destacam muito aqui, não deixam de ser principalmente para determinadas economias, né, que é muito baseado sua produção em recursos primários. Então imagine para o Chile, né, que a economia é altamente dependente do cobre, ou países que são altamente dependentes da produção de petróleo, né, ou ainda países que a boa parte da economia depende também da produção agrícola. Então, se você aumenta esses fatores de produção, você aumenta a capacidade produtiva da economia. Então, no Brasil, por exemplo, quando descobriu o pré-sal, né, falaram que o Brasil tinha aí uma capacidade, a capacidade produtiva da economia, à medida que ia aumentando a capacidade do país de extrair, né, produzir esses barris de petróleo, né, ia aumentar consideravelmente, a taxa de crescimento do PIB ia se elevar só por conta do pré-sal, né. Imagine que você descobre lá no Chile novas minas de cobre, então vai ter impacto no crescimento econômico, está aumentando o fator de produção e recursos naturais, né? País que tem grandes extensões de terra, com boa qualidade, com bastante água, como o Brasil, e sol, né? Também é um fator de produção aí que determina a capacidade produtiva da economia, tá? Então, eventualmente, os recursos naturais também têm aí a sua importância, embora os livros acabam não dando muito tanta ênfase assim. Então, enfim, o que está dizendo aí os economistas clássicos? Olha, a oferta agregada depende da quantidade que uma economia tem nesses fatores de produção. Quanto mais máquina, capital, infraestrutura, trabalhadores, recursos naturais, né, eu tenho dado uma tecnologia que eles consideram a tecnologia como dada, né? Ela vai combinar todos os fatores de produção. Mais esse país tem capacidade de produzir, maior é a oferta desse país. E a gente sabe que, segundo os economistas clássicos e os pressupostos que nós vimos lá atrás, né, se você expande a oferta agregada, obviamente a demanda vai se ajustar, tá? Então, a economia vai depender, na verdade, em última instância, da oferta agregada. Ora, então, para os economistas clássicos, né, num gráfico de preço e quantidade, né, no caso aqui a gente vai considerar nível de preços de toda a economia, né, e a quantidade agregada da produção de bens e serviços de toda a economia. Então, a curva de oferta agregada para eles, se depende apenas dos fatores de produção, do estoque dos fatores de produção, tá? Nesse gráfico de preço e quantidade, ela é vertical, ou seja, ela é inelástica ao preço. Em outras palavras, significa que o preço não afeta a disposição dos empresários de produzir mais bens e serviços finais. Tá? O que vai depender a oferta agregada, a gente acabou de ver, é o estoque dos fatores de produção. Tá? Matematicamente, a gente aprendeu nas aulas de matemática que uma curva vertical ela não é uma função da variável que está aqui no gráfico. Tá? Então, não existe uma função entre produção de bens e serviços e preço, segundo os economistas clássicos. Não. A produção de bens e serviços depende de fatores que estão externos a esse gráfico, que são os fatores de produção, o estoque deles. Veja bem, nunca esqueça disso. Então, para os economistas clássicos, a curva de oferta agregada, tá, vai ser sempre vertical nesse gráfico de preço e quantidade. Isso cai em ENAD, isso cai em concurso, e isso vai ser importante para a gente ver as implicações das políticas econômicas segundo essa visão lá na frente. Então, nunca esqueça disso. Não vai ter como você esquecer, nós vamos usar tanto isso daí que você vai fixar de alguma maneira ou de outra. Nós vamos ver mais à frente que, para esses economistas clássicos, sempre o que vai afetar a curva de oferta agregada são as chamadas variáveis reais, que são, por exemplo, essas que eu acabei de dizer. Variáveis nominais, como, por exemplo, mudança de preço, não afeta a curva de oferta agregada. Nós vamos discutir mais à frente por quê, na concepção deles. Bom, e quais são os pressupostos, né, que nós devemos destacar aqui? Bom,
Então, entre eles estão aqui, ó. Para esses economistas, sempre que você aumentar um dos fatores de produção, tá? A produção também vai aumentar, isso é óbvio, tá? Faz todo sentido. Se aumenta os fatores de produção, a capacidade produtiva da economia, obviamente que a produção tem que responder de forma positiva. Aqui tem um pressuposto no modelo que refere-se muito à questão microeconômica. Então, qual é esse pressuposto? Ele diz que, segundo esse modelo, né, clássico, tá? A produção apresenta retornos constantes de escala. E aí coloca aqui essa funçãozinha. O que significa isso? Vocês já devem ter visto em microeconomia. Estou falando, olha, eu tenho y, que é uma função do quê? Do capital e trabalho. De que forma isso se relaciona? Eu não coloquei aqui, não tem a equação que descreve isso daí. Né? Poderia ser uma função Cobb-Douglas, se vocês aprenderem microeconomia, enfim. Eu não vou discutir isso aqui. Inclusive, tem livros que fazem essa demonstração aqui a partir de uma função Cobb-Douglas. Eu não vou fazer isso aqui. Então, ele está falando, ó, Z, imagine que Z é um número, vamos supor 2. Olha, se eu pegar e multiplicar a quantidade de capital que essa economia tem por 2 e a quantidade de trabalho por 2, né, ó, o que tem que acontecer é que a produção tem que ser multiplicada por 2. Né? Se eu multiplicar por 3 a quantidade de capital e a quantidade de trabalho, ora, essa produção vai responder em 3. Então, você tem retornos constantes de escala. Tá? Se você, a variável dependente aqui, ela responde na mesma medida do que variou aqui as variáveis independentes, tá bem? Lembra que você tem o conceito de retornos constantes de escala, que é o pressuposto desse modelo, né? Retornos decrescentes e crescentes de escala. O que seria um retorno crescente de escala, por exemplo? Você dobraria aqui a quantidade de capital e trabalho nessa economia e a produção aumentaria proporcionalmente mais que dobraria, certo? Isso aí seria, por exemplo, retornos crescentes de escala, tá? Mas veja que aqui você está podendo variar todos os fatores de produção. Tá? Então, no longo prazo, você pode variar todos os fatores de produção. Mas você aprendeu em microeconomia que no curto prazo, tá? Pelo menos um dos fatores de produção é considerado fixo. Tá? Então, isso é o que define curto prazo em microeconomia. E aqui no modelo clássico, eles consideram que no curto prazo, recursos naturais, por exemplo, eles são fixos. Você não consegue variar rapidamente. Então, uma empresa que quer aumentar sua capacidade produtiva, tem que comprar máquinas, equipamentos, aumentar sua infraestrutura. Ela não faz isso da noite para o dia, demora um tempo, certo? Sei lá, 4 meses, 3 meses, 6 meses, até mais. Você quer construir, a economia precisa aumentar a capacidade de energia, precisa recorrer à energia elétrica. O Brasil vira e mexe acontece do quê? De ter apagão. Vocês são mais novos, não estão tão acostumados com isso, mas né, quem é mais velho sabe que toda vez que o país começa a crescer um pouquinho, começa a faltar energia elétrica. Né? Mas aí você tem que aumentar esse fator aí. E a produção de energia elétrica no Brasil é dada a maior parte por hidrelétricas e demora para se construir uma hidrelétrica. Entre você construir uma hidrelétrica e ela atingir a sua plena capacidade produtiva, demora mais de uma década. Então você não consegue alterar ali rapidamente. Você tem que alterar, construir rodovias, ferrovias, isso demora para entre você construir isso estar de fato funcionando plenamente, demora. Então, o capital aí você não consegue mudar rapidamente, né? Os recursos naturais também, eventualmente, você não consegue alterar eles de uma hora para outra. E a tecnologia é considerada como dada aqui. Então, para os economistas clássicos, né, o único fator que você consegue alterar rapidamente no curto prazo, pode ser considerado variável no curto prazo, é o fator trabalho. As empresas podem contratar ou demitir, né, de forma mais rápida o trabalhador. Então, para eles, isso vai ter uma implicação aqui na teoria deles. E qual é a implicação? A implicação é que, como você tem pelo menos um dos fatores de produção fixo, você tem no curto prazo
rendimentos decrescentes. Então, a lei dos rendimentos decrescentes, que vocês também aprenderam em microeconomia, ela opera aqui, tá? Por que que ela opera? Porque você tem pelo menos um fator de produção fixo no curto prazo. Então, é aquela velha ideia. Imagine, lembra lá da aula de microeconomia? Então, imagine que você tem lá uma fazendinha, uma quantidade de tratores, né, equipamentos e trabalhadores, né? Então, o tamanho da fazenda você não consegue alterar ali no curto prazo, a quantidade de tratores também não, mas o trabalhador sim. Então, na medida que você vai colocando mais trabalhadores, dado que você tem um espaço fixo lá da fazenda e a quantidade de capital, à medida que você põe mais trabalhadores, a produção vai aumentando. Só que, eventualmente, a produção vai aumentando, mas, né, de forma decrescente, né? Ela vai crescendo de forma decrescente. Então, primeira derivada positiva, segunda derivada negativa, que vocês aprenderam na aula de economia quantitativa. E por que a produção cresce, mas cresce cada vez a taxas menores? Porque, ora, agora você vai pondo mais trabalhador, tem mais gente trabalhando, mas a quantidade de equipamentos ali está fixa. Então, a produtividade de cada trabalhador que você vai pondo nessa economia vai sendo menor. Então, eventualmente, aqui, ó, um número só para ficar mais claro, para lembrar, N é o número de trabalhadores, então imagine aqui a produção. E aqui o PMGN é produto marginal do trabalho, ou seja, na margem de quanto cada trabalhador está acrescentando na produção. Então, imagine que eu tenho um trabalhador, né, e a quantidade de capital aí e recursos naturais fixa, e com esse capital, esses recursos naturais, esse trabalhador produz 10 unidades. Então ele gerou, né, 10 unidades aqui de produto. Aí você contratou mais um trabalhador, agora são dois. Olha o que aconteceu, a produção foi para 18. Então, olha lá o primeiro tópico, a produção responde positivamente a qualquer das variáveis que a determina. Aumentou o número de trabalhadores, aumentou a produção, de 10 para 18. Porém, o segundo trabalhador acrescentou só 8 unidades, ou seja, o produto marginal dele é menor do que do anterior. O terceiro trabalhador contratou mais um trabalhador, a produção continuou crescendo. Tá? Quanto que esse terceiro trabalhador acrescentou na produção? Olha lá, 6 unidades. Então veja que na medida que você vai aumentando o N, o número de trabalhadores, dado que você tem os outros fatores fixos, a produção vai aumentando, mas a produtividade marginal de cada trabalhador vai caindo. Então, se você pegar a curva de produção aqui, em função do número de trabalhadores, o que vai acontecer é que ela vai crescer de forma decrescente, porque a lei dos rendimentos decrescentes vai estar operando aí. Bom, e essa é a curva. Então veja, agora eu tenho um gráfico, tá, em que você tem o produto aqui, ó, e ele depende do número de trabalhadores dessa economia, que é o fator que varia no curto prazo. Então, a gente sabe que a produção, curva de oferta agregada, o produto agregado, ele depende capital, recursos naturais, trabalho, tecnologia, mas no curto prazo o único fator que varia é o trabalho. Então, tem um gráfico aqui, o único fator que varia é o N, trabalhadores, né? Na medida que você vai aumentando o N, veja que o Y vai aumentando, a produção vai aumentando, só que vai aumentando a taxas decrescentes. Por quê? Porque você tem os outros fatores de produção fixo no curto prazo. Então, em outras palavras, no curto prazo, para os economistas clássicos, o produto depende de N, do trabalho. Tá? Então, o trabalho é a variável que determina o produto no curto prazo. E no longo prazo? No longo prazo são todos os fatores de produção. Então, eventualmente, o que vai acontecer para os economistas clássicos, eles vão dar muita ênfase para o mercado de trabalho. Né? Então, eles vão voltar seus olhos ao mercado de trabalho. Então, para você entender, né, o que afeta a oferta agregada, em última instância o PIB, no curto prazo, você tem que entender o que está acontecendo no mercado de trabalho. Porque no mercado de trabalho é onde vai determinar o número de trabalhadores que vai estar nessa economia. E dado o número de trabalhadores, você tem o PIB corresponde ao produto agregado, a oferta agregada, né? E, consequentemente, o PIB dessa economia. Tá? Então, isso é extremamente importante. Então,
nós vamos ter que olhar para o mercado de trabalho daqui por diante. Então, nós vamos estudar a oferta de trabalho, a demanda de trabalho, o que está por trás de cada uma para definir a quantidade de trabalho, né, dessa economia e, consequentemente, se a economia, qual o respectivo produto agregado dela. Bom, para quem a essa altura do campeonato não pode ter dúvida com gráfico, né? Essa altura do curso. Então lembra que aqui o vértice, né, o ponto zero. Então para a direita você está aumentando o número de trabalhadores, né? E para cima você está aumentando o produto agregado. Tá? Então você veja que essa curva aqui ela está positivamente inclinada, né? Então conforme está aumentando o n, está aumentando o y aí. Bom, então retomando aqui. Deixei aqui para vocês a curva de oferta agregada no gráfico de preço e quantidades. Então, não esqueça que ela é positivamente inclinada, já expliquei os motivos para isso. Aqui no livro do Lopes e Vasconcelos, ele vai falar que essa curva de oferta agregada é também o YP, ou seja, o produto potencial. Então, sempre que você ouvir algum economista falando do produto potencial da economia, é aquele produto, ou seja, aquele PIB que a economia consegue produzir com todos os seus fatores de produção que ela tem. É a capacidade produtiva da economia, tá? Então esse é o PIB potencial, seria a produção máxima que ela conseguiria produzir utilizando todos os seus fatores de produção, tá? Sem ter impactos inflacionários, né? Isso também é chamado de produto de equilíbrio, é chamado também de produto de equilíbrio, tá bem? Então, para os economistas clássicos, a economia sempre vai estar operando, né, no seu produto potencial, tá, no seu produto de equilíbrio. E o mercado de trabalho, tá, sempre vai estar no seu pleno emprego. Não é possível ter desemprego, desemprego involuntário, ou seja, o cara querer trabalhar e não achar emprego. Na verdade, ele acha, só que tem um salário menor do que ele quer receber. Então, ele está desempregado voluntariamente, tá? É claro que eu discuti com vocês lá no começo que a economia pode se desviar, segundo os economistas clássicos, sim, tá? Desse PIB potencial, tá? E eventualmente entrar em crise se o desemprego aumentar um pouco. Mas isso, como eu destaquei lá atrás, isso tem que ser temporário, tá? E eventualmente setorial, não dá para você ter uma crise global. Por quê? Porque se a oferta gera sua própria demanda e o mecanismo de preços, né, ele, numa economia que tem flexibilidade de preços, ela aloca os recursos da maneira mais eficiente possível, tá? Então, um setor que está superaquecido significa que outro está, né, desaquecido. E aí o mecanismo de preços vai alocar os recursos de um para outro, ajustando a economia e colocando ela na sua tendência de crescimento aí equilibrado. Ou seja, de forma automática você vai ter correção, né, dos desequilíbrios econômicos. E a economia vai tender sempre ao seu pleno emprego e ao seu PIB potencial. Bom, e o outro gráfico aqui, né? Agora no outro gráfico eu estou colocando apenas, né, o produto agregado aqui, certo? Em função agora só do número de trabalhadores, não do preço, número de trabalhadores, quantidade de trabalhadores. Então, ele está falando que no curto prazo os outros fatores são fixos, o capital que essa economia tem, número de pontes, estrada, máquinas, equipamentos, né? É fixo, recursos naturais fixo, tecnologia dada. Então, você vai conseguir crescer apenas aumentando o número de trabalhadores, né? Trabalhando no mercado de trabalho aí trabalhando. Então, só que isso aí vai ter um rendimento decrescente. Na medida que você vai colocando mais trabalhadores na economia, a produtividade marginal desses trabalhadores vai sendo cada vez menor, porque os outros fatores são fixos. Só por causa disso, professor? Não. Porque na medida que você vai colocando mais trabalhadores na economia, você vai trazendo também trabalhadores menos qualificados. Isso vai diminuindo a produtividade do trabalho. Vou dar um exemplo. Eu já falei para vocês que minha família, né, vem da área de padaria, trabalhei muito tempo em padaria, né, tivemos padaria,
E eu lembro que eu tinha balconistas, por exemplo, que eram muito bons, eles eram rápidos, atendia bem, né, faziam as contas de cabeça ali rapidamente, né, nas mercadorias. E eu dava um testinho, meu pai, meu irmão, a gente dava uns testes quando ia contratar alguns balconistas para ver os conhecimentos, né, de português, assim, matemática, né, testes elementares, básicos. E muitos deles, né, faziam os testes de forma ali perfeita, enfim, né. Aí, nos anos 2000 ali, meados para o final dos principalmente no final da primeira década dos anos 2000, né, aliás, lá para 2013 em diante, 2012, o que aconteceu na economia brasileira? O desemprego começou a chegar num nível muito baixo. Muitos economistas falam que o Brasil começou a estar no pleno emprego. E eu lembro que a gente ia contratar trabalhadores, tinha muita rotatividade, e isso diminuía muito a produtividade deles, porque eles aprendiam o serviço e aí eventualmente saíam, né, você tinha que ensinar tudo novamente. E eu lembro que os trabalhadores que a gente ia contratando naquele momento, eles tinham mais dificuldade com aqueles testes. Isso se refletia depois no trabalho deles, era muito claro. Então o cara quebrava a máquina, na hora, tinha que mexer na máquina do café, quebrava o botão da máquina do café, aí queimava o uniforme, começava a ter uma série de pequenos erros, né? Manipulação de equipamento, de material, eram mais lentos eventualmente no atendimento, isso estou falando da média, né? Então era nítido para mim ali que eu estava contratando naquele momento trabalhadores menos qualificados do que alguns anos atrás, né? E isso por quê? Porque a economia estava, né, tava uma taxa de desemprego muito baixa, então na medida que estava colocando mais trabalhadores, você estava agregando trabalhadores, né, menos qualificados. Isso também prejudica a produtividade. E ora, você vai tendo uma taxa o produto marginal de cada trabalhador que você vai acrescentando aqui vai sendo cada vez menor. Então vai explicando também essa curva, tá? Então você tem a questão dos fatores de produção fixo e você tem também a questão que você está inserindo trabalhadores cada vez menos produtivos, menos qualificação. Aqui nós estamos no curto prazo, né, nessa curva de oferta, né, essa curva aqui de produto agregado, nessa 3.1. Mas imagine que você está em um ponto, determinada quantidade de N, né, aí você traça lá na curva o produto agregado dessa economia, certo? A produção dessa economia e, consequentemente, o PIB, já que a demanda vai se ajustar à oferta. Bom, no curto prazo, outros fatores são fixos, né? Mas, eventualmente, no longo prazo, se você aumenta, por exemplo, a quantidade de capital com a mesma quantidade de trabalhadores, né, essa curva aqui, você ia deslocar ela para cima, né? Então, na medida que você aumenta os outros fatores de produção, descobre aí novos recursos naturais, aumenta a quantidade de capital nessa economia ou mesmo a tecnologia nova, está deslocando essa curva para cima. Então, com a mesma quantidade de trabalhadores, você consegue ter uma produção maior, tá? Mas isso aí já estaríamos indo para o longo prazo, porque no curto prazo, né, esses fatores são considerados fixos, eles demoram para serem alterados. Então, um resuminho aqui para vocês. Não esqueçam que no longo prazo a oferta agregada depende do estoque dos fatores de produção. Já falei para vocês bastante deles. No curto prazo, a oferta agregada depende do fator trabalho, quantidade de trabalhadores nessa economia. Os outros demoram para reagir, né? Então, nós vamos ter que estudar um mercado de trabalho, a oferta e demanda de trabalho, para determinar a quantidade de trabalhadores e, consequentemente, a produção de bens e serviços nessa economia no curto prazo. Tá? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo no mercado de trabalho. Então, até agora, esse conteúdo ainda foi moleza, tá tranquilo. Então, a partir do próximo vídeo, que a situação vai começar a se complicar um pouquinho mais, para entender assim bem essa teoria. E então eu sugiro que vocês vão acompanhando pelo livro, vão lendo, tá? Não deixe acumular, porque nós vamos ter agora muitos termos técnicos, muito. Eu vou traduzi-los para vocês, assim, no linguajar do dia a dia,
mas eventualmente vocês precisam dominá-los, porque quando você estiver conversando com economistas, lendo um texto da nossa área ou prestando uma prova, um ENAD, um concurso ou qualquer outro tipo de avaliação, esses termos são cobrados, tá bem? Tem 2 listas de exercícios na sala virtual, ainda com as aulas que eu dei para vocês, não é possível vocês resolvê-la, então ainda precisa de muita coisa ainda, mas se vocês quiserem tentando, já podem, podem ir lá tentar, mas eventualmente ainda não, com o conteúdo que tem, ainda vai ser bastante difícil para vocês tentar resolvê-las. Eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos, né? Peguei aqui rapidamente agora mesmo, né? Sobre a reforma trabalhista. Então, quando o Michel Temer assumiu ali pós-impeachment, a economia estava em crise, qual que foi a primeira medida que eles tomaram lá para querer retomar o crescimento econômico? Então, era um governo de cunho liberal, que eu falei que bebe lá na fonte dessa teoria clássica. E vejam, qual foi a primeira reforma que foi debatida e aprovada? Foi a reforma trabalhista. Então, não é à toa que foi a reforma trabalhista, tem um porquê. Porque para os economistas que vêm dessa linhagem do pensamento clássico, eles consideram que esse mercado de trabalho é extremamente importante para você retomar o crescimento econômico, ainda mais no curto prazo, dado que os outros fatores de produção são fixos. Então, a reforma trabalhista, uma das ideias dela é reduzir o desemprego e estimular o crescimento econômico. Essa é a ideia que estava por trás. Então, eu coloquei algumas manchetes aqui, ó. Então, olha lá, Temer defende reforma trabalhista e diz que é saída para manter empregos. Né? O Itaú prevê que a reforma trabalhista vai levar o desemprego e diminuir o desemprego. Aí a FEComércio, reforma trabalhista, facilitará a retomada do crescimento econômico. Né? Reforma trabalhista eleva a produtividade, reforma trabalhista prevê 5 milhões de novos empregos, né? E o que a reforma trabalhista tentou fazer? Aumentar a flexibilidade no mercado de trabalho, né? Então, para permitir o quê? Que a negociação entre trabalhadores e empregados, né, seja o mais flexível possível e, e assim permitir que esse mercado funcione como um outro mercado qualquer, porque aí o mecanismo de preços vai estar operando e levando a maior eficiência nesse mercado, que é um mercado importante para, né, a economia e levar o crescimento econômico, principalmente no curto prazo, que é o único fator de produção que você consegue variar rapidamente, tá? Então não é à toa que a reforma trabalhista estava na pauta aí de primeira ordem, né, no governo pós-Dilma aí, que é um governo liberal. Então, quando a gente continuar né, nesse conteúdo aqui falando da reforma do mercado de trabalho, oferta de trabalho e demanda de trabalho, vai ficar mais nítido para vocês qual a lógica que está por trás disso daí, tá bem? Então, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.